Muitíssimo obrigado, querida Lise. Agradeço a Fátima, a Terezinha, todo esse trio maravilhoso de dançarinas. E devo dizer que eu fico muito tocado e feliz por estar com vocês. Pública, que em latim é res publica, a coisa pública, e nós dançando o encontro. Eu fiquei extremamente tocado também com a dança do sol, que iniciou na Praia Formosa, e depois com a Lise e a Adriana na frente da Gruta dos Palhares, minha cidade natal. Quando menino, eu ia de bicicleta e entrava naquela abóbada maravilhosa, e hoje é um santuário de anjos e de arcanjos. Então, agradeço também a ponte fraterna, a querida Maria, para que eu possa estar nesse momento com vocês, focando o tema esperançar a dança do encontro. Primeiro, essa palavra que o Paulo Freire, o educador do encontro, cunhou, esperançar. Não se trata de esperar. Trata-se de confiar, fiar com. Eu diria que isso é o coração do encontro. Fiar consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com o mistério. E nós vivenciamos, todos sabemos, uma crise global e iniciática. Eu, escutando vocês, pude perceber que vocês ficaram 2 anos sem o presencial, e agora cá estamos no online, que transcende todas as fronteiras. Esse foi um aprendizado da crise, porque toda crise é também oportunidade de aprender e de crescer. E iniciática, por uma razão que eu creio que é óbvia para todos nós, para todas nós. Nós estamos impactados por uma pandemia desde final de 2019, uma pandemia anunciada. Na verdade, ela não começou em 2019, no final, ela foi anunciada há décadas, através de discursos consistentes do Clube de Roma, do Clube de Budapeste, da Unesco, sempre advertindo com relação a esse período que a gente chama de antropoceno. O ser humano está no centro dessa roda planetária, e o ser humano, infelizmente, tem sido o problema. E pode ser também a solução. A pandemia não é ruim, o sintoma, a doença não são ruins, são mensagens que advêm da inteligência de um organismo, seja individual, seja social, seja ambiental, e nesse caso os 3 estão envolvidos, para dizer que há uma contradição, há um desvio na rota. E, nesse sentido, é como o celular que toca. Precisamos não apenas escutar o sintoma, e também interpretá-lo. Nós estamos agora vacinados, felizmente, a ciência fez um boníssimo trabalho, porém as vacinas não resolverão se nós não escutarmos o que essa divindade chamada de Pan, que está no coração, na raiz da pandemia, que é o protetor dos bosques e das florestas, o que Pan está querendo nos dizer. E certamente tem a ver com o coração desse encontro. Ou seja, todos nós já, sobretudo em Minas Gerais, já nos deparamos perante trilhos
E quando você está diante de trilhos de uma estrada de ferro, há uma placa. E nessa placa tem 3 palavras. Pare, olhe, escute. E nós devemos acrescentar transforma-te. Porque é isso que a pandemia está, obviamente, nos advertindo. É preciso parar, voltar para casa, essa casa do coração. Voltar para habitar os nossos aposentos. Não apenas o aposento do corpo, o aposento da alma e também o aposento da consciência. Pare. Todos nós fomos convocados a parar. Olhe, é preciso uma escola do olhar. Então, eu me detenho agora e vou pedir que a coordenação coloque um vídeo que poderá nos trazer uma inspiração para prosseguirmos nesse esperançar. Novo milênio, novo olhar. Mudar o mundo é mudar o olhar. Do olhar que estreita e subtrai, para o olhar que amplia e engrandece. Do olhar que julga e condena, para o olhar que compreende e perdoa. Do olhar que teme e se esquiva, para o olhar que confia e atreve. Do olhar que separa e exclui, para o olhar que acolhe e religa. Todos os olhares num só olhar. O olhar da inocência e o olhar da vigilância. O olhar da justiça e o olhar da misericórdia. Todos os olhares num só olhar. Olhar de criança que brinca na primavera. Olhar de adulto que labora no verão. Olhar maduro que oferta no outono. Olhar de prece e de silêncio no inverno. O olhar de quem nasce, o olhar de quem passa, o olhar de quem parte. Olhares da existência no olhar da essência. Todos os olhares num só olhar. Dançar de roda na órbita do olhar. Dançar de guerreiro em volta da fogueira do olhar. Dançar de ser no olhar do amor. Dançar e brincar de olhar. Olhar o porvir do instante que nasce no coração palpitante da transmutação. Viva o novo olhar. Olhe a vida do novo. Novo olhar. Novo viver. Mudar o mundo é mudar o olhar. É auto-olhar. Altar do olhar. É ousar viver. É viver no ousar. É amar viver. É viver para amar. Só então partir para o grande olhar. Todos os olhares num só olhar. Num mesmo olhar. Supremo olhar. Olhar.
Então, queridas, queridos, mudar o mundo é abrir o olhar, é habitar um instante, é dançar a vida. E é isso que também a pandemia, para isso, nos convoca. Olhe, abra o olhar, olhe a realidade, olhe para a sua existência. Onde não está mais fluindo, onde não há mais dança, onde não há mais canto, é aí que adoecemos. Pare, olhe, escute. A nossa crise é uma crise de falta de escuta. É uma crise do absurdo, da surdez. Nós deixamos de escutar. Porque a escuta é uma arte. Como os antigos diziam, nós temos 3 órgãos da escuta, sempre na forma de par e de semente. Os pés escutam a Pachamama, a mãe natureza. Os rins escutam o sangue, a interioridade, os pensamentos, os sentimentos. E as orelhas escutam o transpessoal, o grande pai, a grande mãe, o anjo. Infelizmente, nós naufragamos na tarefa da escuta. E por isso, a pandemia está nos convocando a esse 2022, Rodas do Sul, Minas Santo. Que convocação é essa? É a um novo começo. O pior seria voltarmos a 2019, que nos trouxe essa pandemia. Esse é o pior cenário. É preciso recomeçar a partir de onde cada um de nós se encontra. E não é possível recomeçar sem dança e sem canto. Eu penso num poema que talvez você conheça, do Mário Benedetti, Por que cantamos? E poderia ser hoje, por que dançamos? Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares, e a vida é nada mais que um alvo móvel. Você perguntará, por que cantamos? Por que dançamos? Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos. Antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará, por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram as árvores e o céu, se cada noite é sempre alguma ausência, e cada despertar um desencontro, você perguntará, por que cantamos? Cantamos, dançamos, porque o rio está soando. E quando soa o rio, soa o rio. Cantamos, dançamos, porque o cruel não tem nome, embora tenha nome seu destino. Cantamos, dançamos pela infância, e porque tudo, e porque algum futuro, e porque o povo. Cantamos, porque os sobreviventes e nossos mortos querem que cantemos, querem que dancemos. Cantamos, porque o grito só não basta. E já não basta o pranto, nem a raiva. Cantamos, dançamos, porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota. Cantamos, dançamos, porque o sol nos reconhece e porque o campo cheira a primavera e porque nesse talo, lá no fruto, cada pergunta tem sua resposta. Cantamos, dançamos, porque chove sobre o sulco e somos militantes da vida e porque não podemos nem queremos deixar que a canção e a dança se tornem cinzas. Mário Benedetti. Esperançar.
A dança. E agora aterrissamos no coração desse encontro. A dança. A dança. Você sabe, eu tenho sido, como disse a Lise, um operário da Universidade Internacional da Paz, onde nós realizamos 2 encontros internacionais em Findhorn, na Escócia, de onde surgiram as danças circulares. E as pessoas pensam, às vezes, que o oposto da paz é luta. E eu lhe digo, não é. Como afirma o hexagrama do I Ching, paz é o céu sustentando a terra, Yang sustentando Yin, falando na linguagem do taoísmo. Então, o que é o oposto da paz? É a terra sustentando o céu, é Yin sustentando Yang. Isso, os antigos e sábios chineses não chamavam de luta, nem de conflito, nem de guerra, chamavam de estagnação. O oposto da paz é estagnação. Onde nós estivermos estagnados, no corpo, na alma, na consciência, na existência, aí teremos perdido a paz e também a saúde. Porque assim como paz, saúde é movimento. Você já deve ter visto uma cachoeira, um rio com as águas que correm. E vocês também já se depararam diante de uma poça d'água estagnada? Sem comentários. Eis o que é paz. É dança. É movimento. E o oposto da paz é estagnação. Paz é também inteireza. A inteireza do ser humano, que é um corpo, uma alma, uma consciência atravessadas essas dimensões pela grande vida. Paz, portanto, é inteireza em movimento. Essa é a lição da dança circular. Como dizia Bernard Vosien, que vocês conhecem, a dança circular é uma meditação em movimento, um caminhar para o silêncio, onde cada movimento se transforma em oração. Todos que fizeram formação comigo, na época do presencial, sabem que sempre a dança circular esteve e continua presente. Porque é realmente uma metáfora do que é paz, do que é saúde e do que é evolução. Esperançar a dança do encontro. Ora, eu tenho dito há mais de 30 anos, ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. Eu nasci, sou o 7º de uma irmandade de 10. Eu nasci numa dinâmica grupal. Para sobreviver, eu me tornei terapeuta de grupo e exerci esse ofício mais de 40 anos. E o encontro sempre me cavou. Nós estamos condenados ao encontro. Embora a patologia desse momento pode se chamar desencontro. Porém, nós somos concebidos no encontro. Nós nascemos no encontro. Nós existimos no encontro. E nós partiremos no rito iniciático, que chamamos de morte, para o encontro. Ninguém morre sozinho. Só há encontro, no início, no meio, no fim. E, no entanto, o que nos impede? Qual é o obstáculo? Por que a humanidade se encontra numa UTI? Há uma doença. Eu quero me referir a essa doença. É uma doença terrível. Pierre Weil, Jean Villelou e eu desenvolvemos um conceito que se refere a essa doença, que é o conceito de normose.
a patologia da normalidade. Provavelmente vocês já ouviram falar da normose. É um conceito, o livro que nós lançamos no início desse século, já vai para a 20ª edição, está penetrando nas universidades, já tem teses de mestrados, de doutorados, centrados no tema da normose. Me permitam falar sobre essa doença terrível, que é a doença do desencontro. Nem sempre a normose existiu, nem sempre a normose existirá. A normose surge num período como o que nós estamos vivenciando, em que ela tem um fundamento sistêmico, em que o sistema no qual vivemos e convivemos, encontra-se dominantemente desequilibrado, tóxico, violento, desumano, onde falta olhar, falta escuta, falta cuidado, falta a dança, falta o canto, onde predomina a corrupção, a velhacaria. Então, ser normal é se adaptar a um sistema enfermo, dominantemente, e mantê-lo. Uma pessoa saudável, nesse momento, é desajustada. Todas as pessoas que eu respeito, todas. E eu diria, as pessoas que são os mestres, as mestras das danças circulares, todos são desajustados. Nós não suportamos, e as crianças não suportam mais essa normose. Quando a minha filha tinha 5 anos, e hoje ela tem 36, e tem um menininho de 11 anos, e que é professora de dança circular, a Isabela, a mãe lhe perguntou: qual é a princesa que você mais gosta? A Bela Adormecida? A Branca de Neve? A Cinderela? Ela pensou um pouco e respondeu: eu gosto de todas as que desmaiam. Eu também. Eu gosto muito de gente que desmaia. Essas pessoas me procuraram e me procuram. São madeira de lei. Elas sentem no seu corpo, na sua pele, aquilo que a maioria não sente. Porque o normótico é a pessoa que não se importa. Todas as pessoas que me procuraram com essa tal de doença do pânico são pessoas sensíveis, sensitivas. Elas captam não só o seu medo, o medo do inconsciente familiar, do inconsciente coletivo, de espécies num grupo de extinção. A própria humanidade se encontra num grupo de risco de extinção. E essas pessoas desmaiam. Elas se colocam numa posição fetal. Todas as pessoas que me procuraram com esse sintoma se tornaram terapeutas, para quem eu indico pessoas, indico meus familiares. Eu só não indico para gente normal. A normalidade é muito perigosa. Se a dança da nossa espécie se extinguir, e há um risco considerável, não terá sido pelos psicóticos. Nem todo mundo tem competência para enlouquecer. É gente boa, é gente sensível. Como dizia Ronald Lang, o louco e o santo estão nas mesmas águas. Onde um sabe nadar, o outro naufraga. São pessoas que não tiveram escuta. O neurótico, eu respeito o neurótico. É alguém que tem uma crise de consciência, uma insônia, um conflito. O problema é a normose. É gente que não se importa. Que estão à frente, às vezes, de empreendimentos transnacionais, à frente de igrejas, à frente de tribunais, à frente de governos, e não são seres humanos. Porque não é fácil alguém se tornar plenamente humano. Isso nos fala do segundo fundamento da normose. A normose, por um lado, é uma estagnação adaptativa a um contexto enfermo, em grande medida. E, por outro lado, a normose é uma estagnação evolutiva. Em que o ser humano se distingue das outras espécies?
Eu sempre me lembro de alguém que se tornou um grande amigo do Chile, Max Neff, Manfred Max Neff, prêmio Nobel alternativo das economias em países em desenvolvimento. Ele participou de vários encontros internacionais da Unipaz. E quando eu encontrei em Mendonça, ele nos dizia que desde menino ele queria saber em que o ser humano se diferencia das outras espécies, dos ratos, de uma borboleta, de um macaco. Cultura, não. Linguagem, não. Inteligência, não. Humor, ele encontrou Conrad Lorenz, um famoso etólogo, ficou sabendo que não, tem outras espécies bem-humoradas. E um dia, ele conversando com seu pai, a quem ele muito respeitava, o seu pai lhe disse repentinamente: meu filho, não será estupidez? Ele disse que acendeu uma luzinha e se tornou o primeiro estupidólogo. A estupidologia é uma ciência que precisamos estudar. Ela se diferencia da imbecilidade. A imbecilidade, como dizia um grande amigo e irmão, Rolando Toro, que criou a biodança. Nós levamos a biodança para o México, para os Estados Unidos, para a Califórnia. Com Rolando Toro foi com quem eu aprendi a dançar a vida, numa época que eu era um analista de data, muito intelectual, mas que me faltava dança. Eu aprendi com o Rolando Toro, e agora ele está dançando em outros mundos. Então, essa expressão do Rolando que sempre me tocava, nós precisamos ser imbecis hipotalâmicos, dar férias ao córtex cerebral. Nós temos um excesso, uma hipertrofia de córtex, e sofremos de uma atrofia do hipotálamo, do subcórtex. Precisamos ser bons animais antes de querer ser bons seres humanos. Então, a imbecilidade é saudável. Ela se diferencia da estupidez porque a estupidez se reveste de racionalidade. Uma pessoa pode ser altamente estúpida e altamente racional, ter diplomas importantes em universidades internacionais. Como alguém, e eu penso no José Lutzenberg, do Sul, um grande amigo da área da ecologia, um profeta, e ele falava de alguém sentado num tronco de uma árvore, fazendo um discurso de desenvolvimento com gráficos e tabelas sofisticados e serrando precisamente o galho onde está sentado. Isso é estupidez. E Albert Einstein, dizia que para ele só tinha duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. E ele acrescentava: com relação ao universo, eu ainda não tenho certeza. Porém, eu quero lhe dizer que eu discordo do Max Neff e de Einstein. Eu os elogio pelo insight que eles tiveram, não de uma característica da humanidade, é uma característica, a estupidez, da normose. Não é do ser humano a estupidez. O ser humano é dele florescer. Por isso eu gosto dessa expressão Minas Santo, porque Minas, bom, é o meu estado, e fala das Minas Gerais, fala das pepitas, do ouro, do diamante, dessa pérola sobre a qual a Fátima dizia que está subjacente ao nosso olhar e que há no interior de cada um de nós. Agora, santo. Santo fala de santidade. Eu me lembro de Abraham Maslow, que dizia, num certo sentido, apenas os santos são a humanidade. Você quer compreender sobre os seres humanos? Eu escrevi um livro chamado Saúde e Plenitude. Eu tenho estudado a plenitude há mais de 30 anos. Estude a existência de seres humanos que se planificaram. Eu não gosto da palavra santidade porque ela é demasiado religiosa. Nós vamos encontrar plenitude na ciência, na filosofia, na arte e na religião. A plenitude, a santidade não é um latifúndio da religião, não.
é um potencial no interior de cada um de nós. Alguém pediu para um IP, fale-me de Deus. E o IP floresceu. Talvez só haja um modo de falar de Deus. É florescendo como seres humanos potenciais que cada um de nós, cada uma de nós é. Então, esse é o fundamento evolutivo. O que nos diferencia de uma tartaruga é que a tartaruga já nasce tartaruguinha e já vai para o mar. Uma girafa nasce uma girafa e começa a caminhar e a correr. O ser humano não, vocês sabem. Nós levamos décadas. Como dizia Confúcio, há 2.600 anos, o que caracteriza o ser humano de outras espécies é o inacabamento, a incompletude, o mesmo que Paulo Freire também dizia. O inacabamento. E é porque o ser humano não nasce humano, ele se faz humano, é que nós fazemos parte da única espécie que necessita de educação. Como dizia Confúcio, para que o dom da nobreza em cada um de nós possa florescer. Para se compreender um ser humano evoluído, não basta estudar a teoria da evolução do Darwin. Darwin foi um naturólogo. Ele entendeu da natureza, ele entendeu da evolução natural. Mas, como dizia Teilhard de Chardin, o ser humano não é só a natureza. O ser humano é o espaço, é o sacerdote da criação. É o espaço onde a própria natureza pode se saber, se conhecer, pode sorrir, pode dançar, pode amar. O ser humano, se você quiser compreender, o ser humano que floresceu, além de Darwin, porque às vezes nem bons ratos somos, é preciso honrar a pesquisa de Darwin, que é o ser humano não como humano, e sim como infra-humano. Ele entendeu do infra-humano em nós. E precisamos dessa, eu diria que, construção magnífica do Darwin. Mas se quisermos compreender a evolução humana, além do Darwin, é preciso estudar um Platão, um Plotino, um Mestre Eckhart, um Sri Aurobindo, um Teilhard de Chardin, um Gurdjieff. É preciso estudar as cartografias da psicologia transpessoal. Ser humano dá muito trabalho. Hoje, no calendário litúrgico, é o dia do Santo Alberto Magno. Quem conhece Paris sabe que tem uma praça, Maubert, que se refere ao Alberto Magno, o ser humano que floresceu. E nós vamos encontrar, como eu disse, ao longo de toda a história, seres como Lao Tse, como Confúcio, como Zoroastro, seres como Heráclito, como Empédocles, como Sócrates, seres como um Maomé, um Cristo, um Buda, um Francisco de Assis, um Sri Aurobindo, um Rumi, um Rabindranath Tagore, que floresceram. Eu creio que a tarefa mais importante da nova educação será o estudo de seres humanos plenos. Porque em tempo de normose, a maior parte das pessoas, sobretudo na mídia que a gente vê, não são seres humanos. A desumanidade, infelizmente, prevalece, como nesse poema do Mário Benedetti. Por que cantamos? Por que dançamos? Porque precisamos de uma resiliência radical nesse momento. Saber que a normose é uma doença. Desse tempo que alguns chamam de Kali Yuga, de idade da escuridão, ou de idade de ferro, em que nós esquecemos o projeto humano. É por isso que eu insisto muito na questão da normose. O normótico é uma pessoa que faz pequeno o grande. Como? Sem consciência, sem responsabilidade.
sem dança, sem canto, sem amor compassivo, enquanto uma pessoa saudável é alguém que faz grande o pequeno. Como? Inoculando consciência. Seja lá no que for, responsabilidade, gentileza, inoculando fraternidade, inoculando amor compassivo. Então, esse é o grande obstáculo com relação a esperançar a dança do encontro. Eu preciso transgredir a normose, sair dos trilhos normóticos, que são confortáveis, que são previsíveis, que são conhecidos, e ousar trilhas. Eu gosto muito dessa expressão. Evoluir dos trilhos para as trilhas que não existem e que nós vamos construir com os nossos próprios passos. É uma dança que cada um de nós veio inventar. É um canto. É uma história que cada um de nós, cada uma de nós veio contar. Se você não contar a sua história, ninguém poderá contá-la por você, ela vai se perder. Eu chamo isso de vocação. É a voz mais profunda e permanente do desejo que nos trouxe a encarnação. Nós não estamos aqui apenas para um piquenique. Nós estamos aqui para deixar uma tarefa individual e ofertá-la para a humanidade, para o próprio mistério. No meu consultório, eu aprendi, em primeiro lugar, como eu já disse, que a doença não é ruim, é a denúncia de um desvio, de uma contradição. Por isso que um símbolo, um arquétipo da normose é o símbolo de Jonas. São 4 páginas do Antigo Testamento, o livro de Jonas, que em hebraico significa Iona, a pomba das asas cortadas. Jonas é aquela pessoa que foi despertada no meio da noite, ele estava dormindo, por uma voz da sua consciência que ele dizia: meu filho, Jonas, desperta, fica de pé e vai para Nínive, a grande cidade. Esse povo, se eles continuarem nessa desumanidade, se eles continuarem as escolas não facilitando mais que o aprendiz incline o coração para aprender, as igrejas não ensinando mais a amar, os governos não mais servindo a população, os empreendimentos, cada um pensando apenas egocentricamente em si e não no todo, que está engendrando câncer, que é uma doença do desenvolvimento, células que se desenvolvem desconectadas da inteligência do todo. Meu filho, vai para Nínive e diga a esse povo, se eles continuarem assim, mais 40 dias não haverá Nínive. Vocês percebem o que é um texto simbólico do Antigo Testamento, de 3.000 anos atrás, e é fresco, está nos falando desse momento que estamos vivendo. E Jonas foi para Nínive? Não. Ele pega um barco e vai para Tarsis, uma cidade que na época era de férias dos hebreus, hebreu da época, e aí vem uma tempestade. E Jonas está dormindo de novo no fundo, no porão do navio. E o capitão, que representa Caput, a consciência, diz: o que você está fazendo aí? Qual é o seu nome? Qual é o seu Deus? Nós estamos naufragando e você dormindo. Pela segunda vez, Jonas é colocado de pé. Isso nos ensina que quando nós fugimos do nosso caminho, da nossa aventura, da trilha com o coração, nós atraímos tempestades, não apenas para nós, para aqueles que se encontram conosco. Essa é uma história que eu vou parar aqui. Ela prossegue. Mas o Jonas é esse normótico dentro de cada um de nós, que tende a uma estagnação, a uma inércia, que tem medo da própria grandeza. Jonas é aquele que enterra seus talentos, silencia o seu canto, amordaça a sua dança e se torna um ser de um rebanho, uma folha levada aos ventos das circunstâncias. O Luiz Henrique falou da incerteza que nós vivenciamos.
E, de fato, nós vivenciamos na total incerteza, sobretudo nos últimos tempos. Como diz Edgar Morin, o grande filósofo da complexidade, esperemos o inesperado. O incerto é o certo. Na própria física quântica se fala do princípio da incerteza. Mas, às vezes, é preciso uma pandemia que vai representar o naufrágio das nossas agendas, de todos os nossos sonhos programados. É preciso, às vezes, um impacto como esse, para que possamos saber, através do coração, que não há solo firme. Nunca existiu, jamais existirá. Você tem ideia da velocidade com que nós estamos com uma nave circulando em torno do Sol? Cada aniversário é uma voltinha que você dá em torno do Sol. E nós queremos certezas. Não há certezas. Nunca existiram certezas. Por isso, o primeiro milagre daquele grande dançarino de 2000 anos foi transformar a água em vinho. Para a festa não acabar. Para a dança não cessar. É preciso transformar a água estagnada dos nossos hábitos, das nossas rotinas, das nossas supostas certezas, no bom vinho da renovação e da recriação permanente. Então, é nesse sentido que quando nós nos damos conta que não há solo firme, que as estações não virão como nós pretendemos, mas quem sabe, será nesse momento que nós vamos nos dar conta que só encontraremos a segurança num único espaço que foi referido por vocês no início da dança de hoje. O nosso coração. É só aí. É só aí que nós vamos encontrar uma certeza. E só aqueles e aquelas que estiverem alicerçados no solo do coração. Só aquele que relembrou minimamente a história que veio contar. E que começa a contar essa história, no sentido da anamnese platônica. Nós não aprendemos, nós recordamos. É preciso recordar a promessa que fizemos antes de encarnar. E quando você minimamente recorda, e quando você então se dá conta que o chão no qual você nasceu é esse mesmo, a família é essa mesma, nada aconteceu por acaso na sua existência. Toda a sua existência é uma dança, é o colar de Indra, onde cada dia é uma pérola conectada pelo fio do sentido. Então, quando nós começamos a contar a nossa história, o mistério conspira por nós. E tudo chega até nós. É algo que não é para ser acreditado. O tempo da crença já acabou. É para ser vivido. Eu chamo isso de vocação. A dança da vocação. Portanto, dos trilhos às trilhas. E eu creio que esse evento, esse belo, esse lindo, esse inspirador evento, centrado no esperançar, mas que se abre para um movimento da inteireza, que é a própria dança, e acolhe o encontro consigo, com o outro, com os outros, com a natureza e com o mistério, que, como dizia Carl Gustav Jung, convocado ou não, sempre está presente. Esse é o grande encontro. Ninguém ensina ninguém a amar. Ninguém aprende a amar sozinho.
Nós aprendemos a amar no encontro, na dança do encontro. E para isso estamos aqui. Eu gosto de confiar. Então, eu quero concluir com Cecília Meirelles. Eu me referi a um grande poeta, o Mário Bernadette, que nos disse: eu canto, cantamos porque o rio está suando. Cantamos porque o grito só não basta. Cantamos porque a canção e a dança não pode se tornar cinzas. E a Cecília Meirelles também diz: eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Eu creio que no mais profundo da nossa alma, poetas somos, profetas somos, dançarinos, dançarinas somos. Como dizia Nietzsche, só se pode acreditar num Deus que dança, num Shiva que dança essa dança da renovação. E quero concluir, então, para que a gente possa ter, quem sabe, um tempo para alguma questão, porque o recomeço solicita a renovação. Eu quero concluir com esse outro poema da Cecília Meirelles, que é imenso, imenso, que diz muito mais do que as minhas palavras toscas pretenderam dizer. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplique teus olhos para verem mais. Multiplique teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Crie outros para outras visões. Destrói os braços que tiverem semeado para que se esqueçam da colheita. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Ser sempre a mesma, sempre outra, mas sempre alta, sempre longe e dentro de tudo. Eu agradeço a escuta e me abro para eventuais questões que a Lise vai coordenar. Essas flores representam, né, o estado do meu coração, amoroso, grata. Acho que assim todo mundo está bastante impactado, reflexivo, né, com a sua palestra. Eu estava olhando aqui no chat, até agora não tem nenhuma pergunta, acho que está tudo assim, internalizando, achando um lugar, né, reverberando. Então, pessoal, o Roberto tem um tempinho ainda. Pode fazer, Francis. Francis, pode abrir o microfone, aí você faz direto, né? Francis, está me ouvindo? Não deu para abrir, agora abriu. Muito emocionada aqui, as lágrimas, querido Roberto. Me lembrei muito de você lá em Findhorn, no nosso encontro da conectividade, da sincronicidade, com a canga da bandeira do Brasil e a gente levando essa alegria lá para aquelas terras frias. A minha pergunta, eu não sei se eu vou saber formular muito
claramente, mas ela tem a ver com esse ser sempre alto e sempre dentro, e a consciência desse momento que você trouxe com tanta clareza, trazer para o servir, trazer para aquela pequena contribuição que a gente possa fazer de modo mais ancorado na realidade, nesse momento de tanta tristeza e tanto sofrimento, tanta desconexão desse nosso Brasil. Então, nós que temos essa centelha mais acesa, mais desperta da consciência, se você pode dar algumas dicas mais, assim, não mais, mas alguma dica dessa trilha, que eu sei que é pessoal de cada um, mas alguma reflexão do concreto do agir, que foi o anjo que a gente tirou, inspirando esse encontro. Muito obrigado, Francis. Rose, eu me lembro de você em Finiord, aquela belíssima dança. E, sim, você trouxe uma palavra que eu considero fundamental, que é do serviço. Serviço, em português, algo óbvio, é o vício do ser. Eu creio que, como dizia Rabindranath Tagore, eu dormia e sonhava que a vida era alegria. Despertei e me dei conta que a vida é serviço. Eu servi e aprendi que o serviço é alegria. Na realidade, essa é uma palavra linda. Essa palavra nos fala desse mandamento do amor, de partilhar, de oferecer. Rabindranath Tagore também dizia: ó amiga minha, ó amigo meu, meu coração está angustiado pelo peso de todos os tesouros que eu não entreguei a ti. O que nos pesa, o que nos impossibilita a dança e a elevação são nossos apegos. É aquilo que nós retemos, é aquilo que nós não oferecemos. E por isso eu penso num dançarino maravilhoso, Francisco de Assis. Talvez a pessoa que é uma referência no que é dançar a vida e fazer da vida um serviço permanente. Todos os grandes seres humanos, mulheres e homens, nos deram testemunhos de serviço. Eu quero conectar, Francis, o serviço com a vocação, porque eu creio que a forma mais efetiva, a forma mais excelente de servir é realizando a tarefa que viemos realizar, é se recordando da história que viemos contar. Então, não há uma forma mais, eu diria que, graciosa e grandiosa de servir do que nós nos tornar aquilo que realmente somos. Essa é a tarefa paradoxal. É realizar o que somos, não ter um ideal. Todo idealismo é patologia. É preciso, se eu quero servir, aceitar onde eu me encontro. E aí, a partir de onde eu me encontro, oferecer aquilo que eu posso oferecer. E aceitar o que a outra pessoa tem para me oferecer. Porque essa é uma regra sistêmica, muito importante. É uma lei sistêmica. É o equilíbrio entre o doar e o receber. Às vezes a pessoa adoece porque apenas doa e não recebe.
Às vezes a pessoa adoece porque apenas recebe e não doa. E a tarefa do servir é sempre ter uma mão para receber e outra para doar. E nós podemos servir daquilo que temos. E já é maravilhoso. Implica em desprendimento, generosidade. Nós podemos servir daquilo que sabemos. Isso é muito elevado. Oferecer aquilo que saboreamos na existência e, portanto, sabemos. Agora, eu creio que a flor de lótus do serviço é quando nós somos capazes de oferecer aquilo que somos. Eu gosto muito dessa expressão que vocês, na dança do início, o mudra da flor de lótus. O mudra de receber e de ofertar. Houve esse momento lindo, eu creio que é o que vocês desde ontem estão fazendo. E a forma, por excelência, portanto, de servir a humanidade e até mesmo a divindade, porque se nós estamos aqui, é porque a totalidade precisa de cada um de nós. Rabindranath Tagore dizia: ó Senhor de todos os mundos, o que seria do teu amor se eu não existisse? Essa, eu diria que esse é o privilégio de ser humano. O ser humano, é preciso todos os dias agradecermos, estarmos sendo humanos. Temos um veículo, num corpo humano. Porque é através desse corpo dançarino, que dança a música da alma e da consciência, é que nós podemos ser terapeutas, cuidadores. E nós podemos colaborar para esse momento, sim, Francis, esse momento triste que nós vivenciamos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas não podemos esquecer que o dia nasce no coração da noite. E que se nós estamos num momento de tanta desumanidade, é porque está próximo aquilo que os antigos, como Heráclito, como Lao Tse, chamavam de a lei da enantiodromia. Está próximo a metanoia. Está próximo o alvorecer de um novo dia. E essas luzes, algumas já podem olhar, sentir nesse momento. Então, como eu disse, é preciso de uma confiança trágica e uma resiliência radical nesse momento. E servir com a dança, com o canto, com a palavra, com a ação, com a história que viemos contar para a humanidade. Para então, como disse o poema do olhar, estarmos prontas para partir para o grande olhar. Obrigada, Roberto. Tem mais uma pergunta da Sônia Lima, que ela agradece a reflexão, mas ela queria entender melhor o que é essa normose, né? Seria dar continuidade ao que está acontecendo, assim, como é, eu entendo essa pergunta, como é que a gente pode diagnosticar se a gente está na normose? Então, Sônia, essa é uma boníssima pergunta. É preciso olhar para dentro. Antes de buscar o normótico fora, encontrar esse normótico, que é uma tendência nossa à distração. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Nós sabemos. Rotinas sem consciência. Portanto, a normose é essa, eu diria,
essa forma estagnada de existir. O Pierre Weil, que é o nosso primeiro e perene reitor da Unipaz, ele escreveu um livro sobre os mutantes. E ele falou de uma polaridade entre o estagnante e o mutante. O normótico é alguém que está nesse clube dos estagnantes, que insiste no conhecido, no passado, e assassina o presente para reeditar sempre aquela dança que não é sua, aquele canto que não é seu. Essa impossibilidade que a pessoa se coloca para não assumir a autoria. Então, quando eu me dou conta que em algum lugar do meu corpo, da minha alma, da minha consciência, dos meus relacionamentos, da minha existência, há uma estagnação, o primeiro é reconhecer essa estagnação, porque aí estará a normose. E aí fazer alguma coisa, qualquer coisa, para transgredir, sair dos trilhos, transgredir. Ou seja, é possível. E talvez eu possa concluir, porque eu sei que está no tempo, não quero avançar, eu sei que tem o Cronos, embora esse encontro esteja sob os auspícios do Kairos, é o tempo do instante, o tempo oportuno, o tempo da dança e da transformação. Então, talvez eu possa concluir com uma historinha que nós contamos há 34 anos na Unipaz e que o Betinho aprendeu conosco. É a história de uma floresta pegando fogo. E todos os bichos estão fugindo, todos fogem, exceto um beija-flor. E o beija-flor pega uma gotinha d'água numa fonte e joga no meio do fogo. E resilientemente outra gotinha e joga no meio do fogo. Com as asinhas chamuscadas, outra gotinha joga no meio do fogo. E um tatu, fujão, vendo aquilo, parou e perguntou: mas o beija-flor, você acha que com essas ridículas gotinhas você vai apagar esse fogaréu infernal? E o beija-flor responde: eu sei que não, amigo tatu. Agora eu estou fazendo a minha parte. Isso eu sei que nós podemos fazer. Nós podemos fazer a nossa parte. Eu diria que essa é um mito da conspiração. Porque a revolução fracassou. Todas as revoluções fracassaram. O revolucionário é essa pessoa com boas intenções, com ideologias que supostamente são melhores do que as que se encontram aí. Porém, o revolucionário é sempre aquela pessoa um pouco arrogante, que quer mudar o outro, quer mudar a sociedade, quer mudar o mundo, sem antes ter se transformado. E é por isso que as revoluções fracassaram e continuam fracassando, sobretudo quando o revolucionário senta no lugar do poder, porque ele não trabalhou no seu coração. Ele se torna uma folha levada pelo vento. Então, o que fazer? Eu gosto da palavra conspirar. Conspirar no sentido da Merle Ferguson. Escreveu um livro que eu recomendo, A Conspiração Aquariana, estudando movimentos network que surgiram após Mahatma Gandhi. E o que é conspirar? É respirar conscientemente consigo, com o outro, com os outros e com a natureza. Isso é que é conspirar. É você ser capaz desse instante. O dançarino é alguém que está dançando nesse instante. Porque se ele se desconectar do instante, ele erra o passo. É como alguém que está praticando surf. É como alguém numa arte marcial. É preciso ser discípulo do instante. E é a partir do instante que nós podemos oferecer a nossa gotinha d'água, que pode ser uma gota de lágrima, que pode ser um sorriso, que pode ser um canto, porém que seja seu e que
possamos oferecer nesse momento. O Beija-Flor não está empurrando ninguém, ele não tem nenhuma ideologia, ele não tem nenhuma bandeira. E, sobretudo, ele não está culpando ninguém. Porém, ele está fazendo a sua parte. Isso nós podemos, cada uma de nós, fazer. Um beijo no coração e uma bela e linda dança até o final desse encontro. E quem sabe, até 2022.